Já está gravando aí já, tá? Acho que dá para a gente começar já, né? Antes eu só queria conversar com vocês a respeito dessa questão das datas aí, tá? Se vocês olharem aqui na plataforma, a semana 14, né? A 14ª semana, que é do dia 3 ao dia 9 de maio, é aquela semana de fechamento de nota e tal. Então, no nosso cronograma, essa semana aqui ela não tem aula, né? Já é do planejamento já nosso desde o início, que nessa semana não tem aula, tá? Então, o que eu vou fazer, já que é a semana que vem, né, é usar aquelas aulas que eu tenho que dar de reposição, eu vou aplicar aí, vou dar essas aulas nessa semana aqui, tá? Então, na semana que vem, eu vou abrir aqui meu calendário, acho que dá para vocês verem aí, né? Na semana que vem, que não teria aula, né? Porque é essa semana de lançamento de nota e fechamento de diário, eu vou dar as reposições aí que eu estou devendo. Então, vai ter aula daqui para frente, né? A gente tem a aula de hoje, que é dia 27, tem a aula do dia 29, que é quinta-feira, depois de amanhã, e aí tem aula na semana que vem, tá? Então, no dia 4 e no dia 6, são as últimas duas aulas aí do semestre, tá? Então, nesse dia 6 aqui, é que a gente vai fazer a atividade do Kahoot, tá? E aí no dia 7 não vai ter aula de reposição, porque as reposições já foram dadas aqui no dia 4 e no dia 6. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, é só perguntar, tá? Então a gente vai ter aula de hoje. Hoje a gente vai fechar ali aquele assunto que a gente vem tratando aí há umas duas aulas, que é a segunda lei da termodinâmica. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de entropia. É um conceito bem, assim, um pouco abstrato, um pouco difícil até de entender, mas é bom a gente conhecer um pouquinho. É um assunto que vocês aí no curso de Química, de repente, mais para frente, vão se deparar com ele. Então é interessante a gente dar pelo menos uma visão assim mais geral sobre isso, tá? Então é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Na aula passada, só para recapitular um pouco aí, a gente estava discutindo aí o rendimento, né, da máquina térmica, do ciclo de Carnot, tá? Então a gente viu que quando você tem uma máquina de Carnot, né, que é uma máquina que opera de acordo com o ciclo de Carnot, você pode calcular o rendimento da máquina aí de duas formas, né? Ou você usa essa regra geral, né, que vale para qualquer máquina térmica, ou então você usa essa regrinha aqui que vale particularmente para o caso da máquina de Carnot, que é aquela máquina que opera de acordo com um ciclo que, dadas as temperaturas aí da fonte quente e a temperatura da fonte fria, esse T1 e esse T2, é aquela máquina que vai ter o rendimento máximo possível, tá? Então, esse ciclo de Carnot aí é um ciclo que, no fundo, na prática, ele não é possível de ser realizado, mas ele serve aí como um parâmetro, né, para a gente poder construir os ciclos reais. E aí os ciclos reais, os motores reais, né, eles são fabricados, são produzidos realizando ciclos que se assemelham ao máximo ao ciclo de Carnot, para poder ter o rendimento melhor que é possível aí, tá? Dada as limitações, né, físicas do teu sistema. Tá? Então, o ciclo de Carnot ele confere a uma máquina térmica o maior rendimento possível, tá? E aí você pode calcular esse rendimento dessas duas formas. E aí essas duas formas valem porque, para o caso muito particular desse ciclo aqui, o Q1, esse Q1, que é o calor que o sistema recebe nesse processo aqui de A para B, é proporcional à temperatura T1, que corresponde a essa isoterma azul aqui que está por baixo desse trecho de A para B. Tá? Então, se você pegar Q1 sobre T1, isso é igual ao Q2, que é o calor trocado aqui nesse processo isotérmico mais baixo, né, a temperatura mais baixa, dividido por T2. Tá? É o que está escrito aqui, ó, nesse texto, que é o livro do Halliday, inclusive. Tá? Então, se você pegar ali em módulo o Q1, que é aquele calor trocado naquela parte mais alta, onde a temperatura é mais alta, né?
esse trecho daqui de cima do ciclo, ou seja, a energia que está entrando na forma de calor no ciclo, né? No sistema. E dividir por essa temperatura T1, isso tem que ser igual, em módulo, né, ao calor Q2, que é injetado para fora do sistema, dividido pela temperatura T2, aqui no processo de C para D. Tá? Então, dada essa relação de proporção que se observa aí no ciclo de Carnot, Q1 está para T1, assim como Q2 está para T2, a gente tem que, para o ciclo de Carnot, tanto faz você calcular o rendimento por essa regra ou por essa. Dá no mesmo. O resultado dá no mesmo. Tá? Agora, observa o seguinte. Aqui em cima, o Q1 é um Q1 positivo, né? Porque você tem uma expansão isotérmica. Significa que o gás está realizando um trabalho positivo, significa que o que está entrando no sistema tem que ser positivo. Tá? Então, o Q trocado aqui em cima é um Q positivo. Agora, o Q trocado aqui embaixo é um Q negativo, porque o que está havendo aqui é uma compressão isotérmica. Tá? Então, o trabalho é negativo, consequentemente, o calor trocado com o meio externo tem que ser negativo também. Se a gente lembrar aí da primeira lei da termodinâmica, que a gente já estudou bastante, né, nas aulas anteriores. Como eu estou num processo isotérmico, tanto aqui como aqui, a variação de energia interna é zero, né? Então, o calor trocado tem que ser igual ao trabalho realizado, nos dois casos. Então, aqui, como eu tenho um trabalho positivo, significa que o calor é positivo, entra energia na forma de calor no sistema. E o que acontece aqui embaixo é um Q negativo, porque o trabalho é negativo. Tá? Então, essas expressões que a gente está vendo aqui, essa igualdade, está levando em consideração os módulos desses calores. Tá? O Q1 é positivo, então o módulo é ele mesmo. Agora, o Q2, como ele é negativo, né, para essa relação aqui, do jeito que está escrito, fazer sentido, significa que eu estou tomando o módulo desse Q2. Apesar dele ser negativo, eu estou ignorando o sinal de menos. Tá? Se agora eu levar em consideração o sinal de menos, né, o que eu vou ter é que vale essa regra que está escrita aqui embaixo. O Q1 sobre o T1 mais o Q2 sobre o T2 tem que dar zero. Tá? Isso porque nessa conta eu levo em consideração o sinal. O sinal que aqui eu ignoro, nessa conta daqui de baixo eu estou levando ele em consideração. Tá? E é daqui que nasce o conceito de entropia, que a gente vai discutir aí ao longo da aula de hoje. Tá? Quando eu tenho um ciclo de Carnot, né, e apenas o ciclo de Carnot, vale essa expressão que a gente está vendo escrito aqui. Né? Quando eu paro de considerar apenas o módulo dos calores e levo em consideração os seus sinais. Tá? Então, se eu pego, voltando ali para aquela figura, se eu pego o calor positivo, trocado aqui em cima, divido pela temperatura T1, e somo com o calor negativo, dividido pela temperatura T2, que tem aqui embaixo, o resultado tem que dar zero. Tá? O resultado dá zero, que é o que está escrito aqui. Tá? Então, isso, para o ciclo de Carnot, é um resultado já bem compreendido, né? Que a gente já entendeu. E aí vem a pergunta, né? E se eu tiver um ciclo qualquer? Não um ciclo de Carnot, mas um ciclo termodinâmico qualquer. Como é que eu posso fazer aí para avaliar essa questão? Então é o seguinte, quando você tem um ciclo qualquer, a figura ficou um pouco borrada, mas eu acho que vocês conseguem ver aí, né? Se você tiver um ciclo qualquer, que é representado por essa figura que a gente está vendo aqui, né? Esse borrão cinza, isso aqui representa uma transformação cíclica, né? Porque é uma curva fechada, uma transformação cíclica arbitrária. Tá? Se eu quiser, eu posso pegar essa transformação cíclica aqui e associar essa transformação cíclica, aproximar essa associação cíclica a uma sucessão, a uma superposição de vários ciclos de Carnot aqui, tá vendo? Então, se vocês observarem bem, eu vou tentar aumentar a figura para ver se melhora.
O que é feito aqui é o seguinte, você pega um ciclo de Carnot, aqui em cima, tá? Onde as retas, essas curvas que a gente está vendo aqui são as isotermas, né? São aqueles gráficos que representam ali transformações a temperatura constante. E daí, se eu for ligando essas isotermas por curvas adiabáticas, eu vou ter aqui uma figura meio em zigue-zague que, de certa forma, se aproxima desse ciclo arbitrário que a gente tem aqui na figura. Tá? E daí, se eu pegar cada vez mais curvas isotermas desse tipo aqui, né, que estão fatiando o meu ciclo completo, eu vou ter uma aproximação cada vez melhor. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, para um ciclo qualquer, se eu tomar uma quantidade suficiente, né, de ciclos de Carnot, né, intermediários aí, e fizer essa aproximação, eu vou ter essa relação que está escrito aqui. Ó. Vou esconder a integral primeiro. Tá? A soma dos calores, esse símbolo aqui vocês conhecem, né? Um sigma que representa a soma. Tá? Então, a soma dos calores trocados dividido pelas temperaturas, em cada ciclo de Carnot desse aqui, se eu somar, tem que dar zero. Né? Se eu pegar o Q1 daqui, dividir pela temperatura, somar com o Q2 e dividir pela temperatura, e depois partir para o próximo ciclo, né, para o próximo ciclo de Carnot, pegar o Q1, dividir pela temperatura, somar com o Q2, dividir pela temperatura. Se eu fizer isso para todos esses ciclos aqui, para os infinitos ciclos que eu posso colocar aqui para representar essa transformação geral, eu vou ter essa regrinha que a gente está vendo aqui, né? A soma dos calores trocados dividido pelas temperaturas dá sempre zero, tá? Isso porque eu estou aproximando esse meu ciclo arbitrário, que é essa batata que a gente está vendo aqui por dentro, né? Eu estou aproximando esse ciclo arbitrário por uma superposição de vários ciclos de Carnot, tá? Então, se para um único ciclo de Carnot vale essa regra, se eu fizer uma superposição de tantos ciclos de Carnot quanto eu quiser, a regra não pode ser diferente. Né? Para cada um deles, vai valer que a soma de Q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2 vai dar zero. Tá? E aí, se eu somar o Q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2 de todos eles, é a soma de vários zeros, o resultado tem que dar zero. Tá? Então, se eu fizer essa superposição dos ciclos de Carnot, o que eu obtenho para aproximação aí, né, é essa regra geral aqui, tá? A soma dos calores trocados sobre as temperaturas correspondentes tem que dar zero. E aí o que acontece se eu fizer o número desse ciclo de Carnot aqui tender ao infinito? Ou seja, se eu pegar, né, uma quantidade de curvas isotermas aqui cada vez maior, né, maior ao ponto disso aqui se igualar, tá? Ao ponto desse zigue-zague aqui ficar exatamente cobrindo essa curva fechada que está aqui por baixo. O que vai acontecer quando eu faço isso, vocês aprenderam no cálculo, né? No limite em que você toma a quantidade de subdivisões aqui de uma soma para o infinito, o que você obtém é uma integral, tá? Então, para um ciclo qualquer, independente de ser um ciclo de Carnot ou não, quando você tem uma transformação cíclica fechada, né? E aí você faz essa integral aqui, ó, dq sobre t, essa integral no ciclo fechado, por isso que tem essa bolinha aqui na integral, né? Para indicar que eu estou fazendo a integral em toda aquela curva fechada, tá? Essa soma de partes infinitesimais, né? De partes infinitamente pequenas, essa soma tem que dar zero, tá? Essa integral que está escrito aqui, nada mais é do que você pegar essa soma, tá, de termos finitos, né, e fazer esses termos finitos ficarem tão pequenos quanto se queira, o que você aprende lá no cálculo. Você está reduzindo o tamanho desse Q sobre T. Ou seja, você está aumentando a quantidade de ciclos de Carnot aqui que você está superpondo para aproximar esse ciclo total, tá? Esse ciclo arbitrário aqui por baixo. Então, quando você faz esse limite,
essa soma se transforma numa integral, que é essa integral que a gente está vendo aqui. Logicamente, essa integral não pode ser diferente de zero, né? E se a soma vai dando zero sempre, se eu fizer o número de termos ali naquela soma subir, eu estou fazendo é colocar cada vez mais zero nessa soma, zero, zero, zero mais zero, zero mais zero, zero mais zero, vai dar sempre zero. Tá? Então, quando eu troco do somatório para integral, eu obtenho aí essa expressão que a gente está vendo. A integral no circuito fechado tem que dar zero. Tá? Deixa eu só lembrar aqui. Essa razão Q sobre T é o que a gente chama aí de entropia. Tá? A entropia é uma variável de estado, assim como a energia interna, U, que a gente já estudou bastante lá na primeira lei da termodinâmica, né? Assim como a pressão, a temperatura. Tá? Agora a gente está conhecendo aí uma segunda variável de estado, né? Que é a entropia. Tá? Então, qual que é a definição de entropia? O que é entropia? Uma entropia é aquela grandeza, uma variável de estado. Se você fizer a integral dela nesse circuito fechado, vai dar zero. Tá? A gente define a entropia como sendo a razão entre esse calor, né, trocado ali em cada sistema, em cada processo, tá, pela temperatura correspondente. Tá? A entropia de um sistema termodinâmico é uma variável de estado que está associada, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, ao grau de desordem de um sistema. Tá? Então, a gente define essa propriedade nova aí, ela é definida de uma forma bem abstrata, né? Porque ela surge da percepção desse fato aí. Se você for aproximar um circuito, né, uma transformação cíclica, por uma sucessão, uma superposição de ciclos de Carnot, você obtém esse fato notável aqui, que você vai ter a integral de dq sobre t igual a zero. Tá? E aí, a essa propriedade, Q sobre T, né, energia por temperatura, a gente dá isso o nome de entropia. Tá? Aqui, nesse exemplo, né, a gente vai falar sobre um processo de expansão livre de um gás. Vamos supor que você tenha um gás contido dentro de uma garrafa de. Daí você coloca essa garrafa de 2 litros dentro de um recipiente maior, dentro de um tonel ou de um recipiente maior, né? Se você fizer um furo nessa garrafa, aquele gás ele vai se expandir pelo recipiente maior, né, que contém essa garrafa. Então você tem aí um processo que a gente chama de processo de expansão livre. Esse processo de expansão livre é um processo que a gente chama de processo irreversível. Tá? Até aqui, a gente estava falando de processos reversíveis. O que é um processo reversível? O que é um processo irreversível? Até hoje, né, até o momento da aula de hoje, a gente não discutiu em nenhum momento os processos termodinâmicos do tipo irreversíveis. Se a gente for olhar para essa figura aqui, essas figuras que a gente tem ao decorrer aí das nossas aulas, né? Por exemplo, essa transformação aqui, que vai do estado A até o estado B, isso aqui representa uma transformação do tipo reversível. Você tem um controle completamente bem definido do que está acontecendo com o gás ao longo dessa evolução de estado. Tá? Então, esse processo é chamado de reversível porque você consegue voltar. Você consegue ir do estado A para o estado B, e aí, controlando, né, a massa gasosa, você consegue retornar. Tá? Então, um processo reversível é aquele que você consegue representar por um gráfico do tipo esse que a gente está vendo desenhado aqui no quadro. Você tem uma definição, né, muito precisa do que está acontecendo com o gás ao longo da sua transformação de estado.
Então, todos esses gráficos que a gente consegue montar, a gente só monta porque a gente está falando de processo do tipo reversível, tá? Então, por exemplo, nesse exercício que a gente fez aí algumas aulas atrás, quando você vai do estado A para o estado B, ou do estado B para o estado C, ao longo de um diagrama bem consolidado, né, bem definido, você está realizando um processo do tipo reversível, tá? Então, tudo aquilo que a gente discutiu até agora na aula de hoje, né, sobre essa expressão aqui, a integral de dq sobre t, isso vale para processos do tipo reversível, tá? Então, essa definição que a gente deu aqui para a entropia, né, para o cálculo da entropia, como sendo aí a integral de dq sobre t, isso aí, essa definição é considerando processos reversíveis. Então, esse processo que tem nesse exemplo, que a gente vai discutir agora, é um processo do tipo irreversível, ou seja, você não tem nenhum controle sobre o que acontece ao longo da evolução, tá? Da transformação de estado. Você só tem uma definição ali do estado inicial, então você tem os valores das variáveis do estado inicial e você sabe, né, o estado final. Você tem a definição das variáveis do estado inicial e você tem a definição das variáveis do estado final. Ao longo da evolução do processo, de um estado para o outro, você não tem uma definição, você não consegue controlar o que acontece com esse gás, ou com esse sistema. Então, isso que é um processo do tipo irreversível. Tá? No processo reversível, vale aquela regrinha ali que a gente viu. Tá? A integral de dq sobre t a zero, num circuito fechado. Agora, um processo do tipo irreversível, ele nem consegue ser fechado. Tá? Então, quando você faz a evolução de um estado para o outro, de um estado A para um estado B, essa integral aqui ela não vai dar zero, ela vai dar diferente de zero. Tá? Então, vamos, por exemplo, analisar esse caso aqui da expansão livre do gás ideal. Tá? Então, você tem, dentro de um recipiente, um gás, onde você coloca ele concentrado numa certa parte do recipiente, e daí você solta esse gás, você libera. Ele vai expandir. Né? Essa expansão, como ela está acontecendo no lugar onde ocorre vácuo, né? O trabalho realizado por esse gás é zero, porque ele não está precisando empurrar nada. Tá? Então, ao longo dessa expansão, o trabalho realizado pelo gás é zero, e, além disso, esse gás está confinado numa região que não troca calor com o meio externo. Então, o Q, né, o calor trocado com o meio externo, também é zero. Tá? E daí, pela primeira lei da termodinâmica, que a gente já aprendeu já há um tempo atrás, se o W vale zero e o calor trocado também vale zero, qual que é o valor da variação de energia interna? Tem que ser zero, né? Porque a variação de energia interna é Q menos W. Tá? Então, Q, 0, W, 0, a diferença vai dar zero. Significa que você tem, nessa expansão livre, uma transformação do tipo que é isotérmica, né? A temperatura ela não varia. A energia interna antes é igual à energia interna final. Tá? Então, se você quiser calcular a variação de entropia, que é dado por essa expressão aqui, ó, é dado por essa regra, né? Para a gente calcular essa variação de entropia, a gente vai precisar fazer uma analogia, tá, desse processo, que é um processo irreversível, com um processo do tipo reversível que seja, de certa forma, equivalente a ele. Tá? Como a gente tem aqui uma transformação onde a gente não consegue prever ou determinar, né, o gráfico ou a evolução de estado, né, para a gente poder fazer qualquer inferência aí sobre a variação de entropia, a gente vai precisar recorrer a um processo que seja equivalente a esse. Tá? Então, o que a gente usa para calcular a variação de entropia, no caso aí da expansão livre de um gás, né, é uma transformação do tipo isotérmica. Tá? Então, se você pegar a regra da transformação isotérmica, que a gente pode discutir já aqui na frente,
tá? Então é o seguinte, para uma transformação isotérmica, o que a gente tem aí para a primeira lei da termodinâmica? dU, a variação de energia interna, tem que ser dQ, né, o calor trocado, menos PdV. A gente aprendeu algumas aulas atrás aí que o trabalho realizado por uma massa gasosa, né, é dado pela integral, né, da pressão vezes a variação de volume, né, em função do volume. Então, essa regra aqui é a regra geral da primeira lei da termodinâmica. Se eu estou falando de uma transformação do tipo isotérmica, esse ΔU vale zero, tá? O ΔU vale zero. Então, o ΔQ, que eu uso para calcular a variação de entropia, vai ser precisamente igual à pressão vezes a variação de volume, P vezes ΔV, tá? Então, é essa regra aqui que eu vou usar para calcular a minha variação de entropia, no caso de uma transformação isotérmica. E, consequentemente, no caso ali da expansão livre de um gás, né? Como a expansão livre de um gás é um processo irreversível, para processos irreversíveis, a gente precisa sempre recorrer a uma transformação reversível que seja, de certa forma, equivalente, tá? Então, essa transformação equivalente que eu vou usar é a transformação isotérmica. Então, para a transformação isotérmica, eu tenho que dQ é PdV, tá? Se eu me lembrar aqui da primeira lei da termodinâmica, né? Sendo a variação isotérmica, ΔU dá zero, então esse dQ é igual a PdV, tá? Então, onde tem dQ aqui no ds, né, na entropia, eu vou trocar por PdV, tá? E aí, se eu lembrar que eu estou falando de um gás ideal, esse P aqui da pressão, né, está dentro da equação de estado do gás. PV é igual a nRT, tá? Então, onde tem P, eu posso trocar por nRT sobre V. Ó, no lugar desse P aqui, eu vou substituir por nRT sobre V, tá? E aí, esse ds aqui vai ficar o quê? NR, né? Esse NR aqui. O T corta, ó. Esse T aqui vai cortar com esse T daqui de baixo. E aí vai sobrar dV sobre V. Tá vendo? Então, quando eu pego essa pressão e escrevo ela isolada, né? Passo o volume para o outro lado dividindo e substituo ali em cima, o que eu vou ter é essa relação que está aqui embaixo, tá? Para o ds. Aonde tinha P, eu troquei por NR T sobre V. Aí o T de cima cortou com o T de baixo, sumiu o T. O dV vem aqui da fórmula. E aí o volume que está aqui embaixo também vem da equação de estado do gás. Aí, tá? Então, é a integral disso aqui que eu tenho que calcular. Né? Se eu quero calcular a variação de entropia, tá? De um processo do tipo isotérmico. A variação de entropia, ó, o S é o que a gente usa para representar a entropia. Então, a entropia final, menos a entropia inicial do sistema, é a integral aqui desse NR dV sobre V. Tá? A gente já viu também algumas aulas atrás aí, que essa integral, né, de dV sobre V dá o logaritmo natural. Tá? Então, esse NR, que é constante, sai, e daí eu tenho que, para variação de entropia do meu sistema, eu vou ter NR logaritmo de VF sobre VI, volume final sobre o volume inicial. Tá? Então, vocês observam o seguinte, para uma transformação que não é cíclica, né, que não é fechada, a variação de entropia ela é diferente de zero. Tá? Então, aquilo que a gente viu lá em cima, ó, logo lá no início, né? Integral fechada de ds dá zero, isso aqui vale, né, essa relação de dar zero só vale quando eu estou num ciclo fechado. Tá? Então, se eu estou num processo que é reversível e é fechado, então a variação de entropia vai ser sempre zero. A integral vai dar sempre zero. Agora, se eu parto de um estado inicial e termino o meu processo num estado diferente,
Se esse processo for reversível, ou se ele for irreversível, a variação de entropia vai dar positivo, vai dar diferente de zero. Eu passei. Então, a variação de entropia, ó, a entropia final menos a entropia inicial, para o caso aí da transformação isotérmica e de quebra, para o caso da expansão livre do gás, né, é NR logaritmo de volume sobre volume final sobre o volume inicial. Tá? Então, isso aqui é um número positivo porque a gente está falando aqui de um processo que ele não é fechado. Tá? E aí, se a gente for olhar para a segunda lei da termodinâmica, né, a gente aprendeu nas aulas anteriores a segunda lei da termodinâmica para os casos dos processos cíclicos fechados. Tá? Então, com esse conceito de entropia, a gente pode extrapolar o conceito da segunda lei da termodinâmica para casos de processos que não é fechado. Tá? Então, se eu tenho um processo do tipo irreversível, que é o caso aí do processo do gás se expandindo, né, no ambiente aberto, no vácuo, a gente pode enunciar aí a segunda lei da termodinâmica da seguinte maneira. Deixa eu só achar aqui no texto. Aqui, ó. Um processo natural, ou seja, um processo espontâneo, né, que acontece de forma natural, que começa em um estado de equilíbrio e termina em outro, desenvolve-se em um sentido que provoca o aumento da entropia do sistema e da sua vizinhança. Tá? Então, se você tem um processo do tipo que não é reversível, esse processo que a gente acabou de ver ali na expansão do gás, né, a segunda lei da termodinâmica diz que esse processo ele vai acontecer de forma natural, de modo que a entropia sempre aumenta. Tá? Então, toda vez que eu tenho um processo irreversível, e esse processo irreversível ele acontece no seu sentido natural, né? Ele acontece na forma natural dele, na forma espontânea, vai acontecer no sentido de aumentar a entropia. Tá? E aí é nesse sentido que a gente diz que a entropia ela mede o grau de desordem de um sistema termodinâmico. Vamos supor que você tenha lá o seu gás, né, contido numa garrafinha, dentro de um recipiente pequeno. E aí você pega esse gás e entra dentro de uma sala, por exemplo, uma sala onde tem vácuo, tá, onde não tem matéria nenhuma, e aí você solta aquele gás, você libera aquele gás. O que vai acontecer com esse processo? Primeiro, esse processo ele é um processo irreversível, né? Você não consegue controlar a evolução desse gás de modo a fazer com que ele retorne para aquele volume inicial que ele tinha, tá? Então, esse é um processo irreversível. O que vai acontecer quando você libera o gás? Esse gás ele vai começar a se expandir, né? Ele vai começar a ocupar o volume que ele tiver disponível, e aí no momento em que ele está expandindo, o grau de desordem ali daquele sistema está ficando cada vez maior. Consequentemente, a entropia do teu sistema também está aumentando, de acordo com essa conta que a gente acabou de ver aí, né, no caso do processo isotérmico. Tá? Então, é nesse sentido que a gente diz que a entropia de um sistema mede o grau de desordem do sistema. Tá? Quando você tem um processo do tipo irreversível, que é o caso aí da expansão do gás, né? Esse processo ele vai acontecer sempre no sentido de aumentar a entropia. Tá? E, consequentemente, vai estar aumentando o grau de desordem do sistema. Tá? Agora, quando você tem um sistema reversível, que é aquele que a gente pode representar por um gráfico, né? No espaço de fase, ali no diagrama PV, o que acontece é que a evolução
desse gás é tal que, como você pode fazer ele ir num sentido e ir no outro, né? Por exemplo, digamos que você tenha um gás que esteja sofrendo uma transformação isotérmica, uma expansão isotérmica controlada, tá? Esse gás ele vai expandir. No momento que ele expande, a temperatura dele está diminuindo, né? Se for uma expansão isotérmica, a temperatura não diminui, mas a pressão diminui. Tá? Então, se ele estiver expandindo, a pressão dele vai estar diminuindo, o volume vai estar aumentando, mas se você consegue controlar esse movimento, você pode fazer o teu gás, o teu sistema retornar para o estado inicial. É o contrário do que acontece ali com gás que você quebra, né? Que você libera dentro de uma sala onde se faz vácuo, tá? Então, um processo que é do tipo reversível, nesses processos reversíveis, se você considerar o sistema e a vizinhança, o que vai acontecer é que para esses processos a entropia do sistema permanece invariável, tá? Então, se você tem um sistema que vai realizar um processo reversível, ou um processo que você consegue controlar, a entropia do sistema mais a vizinhança no entorno, a variação dessa entropia ela não acontece. A entropia ela só vai variar e só vai aumentar se você tiver um processo do tipo que não é controlável, né? Esse processo que não é reversível, que a gente fala, tá? Então, por exemplo, tá aqui. Essa lista de exercícios aqui eu achei aqui na internet umas questões interessantes, porque elas não são muito complicadas e a gente consegue entender aí o conceito da entropia. Então, vamos analisar esse exemplo aqui. Ele diz o seguinte, ó, você tem um cubo de gelo de 10 gramas a menos 10 graus Celsius, tá? E aí esse cubo de gelo ele é colocado num lago que está a 15 graus Celsius. Aí calcule a variação de entropia do sistema quando o cubo de gelo atingiu o equilíbrio térmico com o lago. Aqui ele deu o calor específico do gelo, né, que a gente vai precisar fazer a conta aí. E ainda deu aqui uma dica, né? Ó, o cubo de gelo afetará a temperatura do lago? Você pega um cubinho de gelo bem pequeno, a menos 10 graus Celsius, e joga esse cubo de gelo num lago, né? Então, a massa desse cubo de gelo em relação à massa do lago é praticamente zero. É como se a massa do lago fosse infinita em relação à massa do cubo de gelo. Tá? Então, o que a gente pode concluir a respeito da temperatura de equilíbrio? A temperatura de equilíbrio vai ser a própria temperatura do lago, né? De 15 graus Celsius. Isso porque a variação na temperatura do lago que essa massa de gelo pode fazer é tão pequena, é tão insignificante, que para efeitos práticos, a temperatura da água do lago nem muda, permanece ali em 15 graus Celsius. Tá? Então, quando a gente pegar essa massa de gelo de 10 gramas a menos 10 graus Celsius e jogar dentro do lago, vai acontecer três coisas com essa massa de gelo, né, de acordo com o que a gente já estudou. A primeira coisa é que essa temperatura de menos 10 graus Celsius inicialmente vai subir. Tá? O gelo vai permanecer ali no estado sólido e aí com a sua temperatura aumentando, né? Até atingir o valor de 0 graus Celsius. Quando essa massa atingir a temperatura de 0 graus Celsius, o que vai acontecer com essa massa de gelo? Ela vai começar a derreter, tá? E aí, enquanto ela estiver derretendo, a temperatura dessa massa permanece no valor de 0 graus Celsius, tá? E, como ainda tem uma temperatura mais alta, né, ali no entorno, na massa da água do lago, então a temperatura daquela água, né, agora é a água, vai aumentar de 0 até 15 graus Celsius, tá? Então, a gente pode calcular aí a variação de entropia dessa massa de gelo aqui em três processos, que é o que é feito aqui na resolução da questão, tá vendo? No primeiro processo, a gente vai calcular a variação de entropia que essa massa de gelo vai receber, tá? Por que a variação de entropia da massa de gelo vai ser positiva? Porque está entrando calor nessa massa de gelo, tá?
Então, para efeitos, né, intuitivos aí, é como se o grau de desordem, né, a agitação das moléculas ali que compõem essa massa vai estar cada vez mais alta, tá? Então, a entropia, ela vai ser positiva. A entropia da massa de gelo vai estar aumentando, tá? Então, nesse processo aí de recebimento de calor, né, essa massa de gelo vai estar recebendo calor da água do lago. Nesse processo em que a massa de gelo está recebendo calor, o grau de desordem das moléculas está aumentando, consequentemente, a entropia do teu gelo também está sendo positivo, está aumentando positivamente. Tá? E aí, como é que a gente calcula essa entropia? Ó, primeiro, a gente vai considerar esse processo de calor sensível aí, que é o que faz o gelo sair de menos 10 graus Celsius e ir até zero. Tá? Então, se vocês lembrarem bem, né, como é que calcula o calor sensível? Como é que é a regra do calor sensível? É mc delta T, lembra? Então, é o que está escrito aqui. Ó, tá? Então, o dq, o calor que entra na massa de gelo, é C delta T. Está aqui. Tá? Dividido pela temperatura, porque a gente está calculando a entropia. E a gente aprendeu que a entropia, para calcular, a gente pega o dq, né, a variação de calor, o calor que entra ali no teu corpo, e divide pela temperatura, tá? Então, eu vou calcular essa integral aqui, né? Delta T, dt, sobre T, tá? Então, de novo, isso aqui vai dar um logaritmo, né? Porque a integral inversa de T é logaritmo, tá? A massa é dada, é 10 gramas. O C, o coeficiente de calor específico do gelo, também é dado, é 0,5 calorias por grama, tá? E aí, o resultado dessa integral da Ln, da temperatura final sobre a temperatura inicial, tá? Lembrando que, como eu estou falando aqui de temperatura, tem que ser em Kelvin, tá? Apesar dos valores terem sido dados em Celsius, a gente tem que fazer a conta em Kelvin, tá? Então, nesse processo, no primeiro processo, né, a temperatura vai sair de menos 10 graus Celsius, ou seja, 263 Kelvin, e vai até 0 graus Celsius. Tá? O primeiro processo é até 0 graus Celsius, que é 273. Tá bom? Então, se você fizer essa continha aqui, o resultado que você vai obter para a variação da entropia dessa massa de gelo é 0,19, tá? Caloria por Kelvin, porque essa que é a definição, né? É energia por temperatura, Q por T, tá? Aí você calcula agora a variação de entropia na segunda parte aí do processo, né? De aumento da entropia da massa de gelo. Agora você tem gelo a 0 graus Celsius, que você vai fazer é derreter esse gelo, tá? Então a gente está num processo aí de calor latente. Vocês lembram que quando o corpo atinge a temperatura de mudança de fase, não tem variação de temperatura, né? Então, o calor associado é o calor latente, tá? Então, a variação de entropia nesse segundo processo aí é uma entropia que envolve o calor latente, tá? Então, o calor latente de fusão, o coeficiente de calor latente de fusão é 80 calorias por grama. A gente já usou esse valor aí em uma outra atividade, um outro exercício, tá? Então, como eu estou passando do sólido para o líquido, tá? O valor do coeficiente de calor latente é 80 calorias por grama. E aí eu divido pela temperatura, já que eu estou passando do sólido para o líquido, né? O gelo está virando água, a temperatura correspondente é de 0 graus Celsius, 273 Kelvin, tá? Então, com isso, você tem aí a outra parte, né, da variação de entropia dessa massa de gelo, tá? Então, a primeira variação de entropia que teve ali foi de 0,19, a segunda é de 2,93, e tem um terceiro processo aí, que novamente é um processo de calor sensível, né? Porque a massa de gelo derreteu, virou água a 0 graus Celsius. Agora, essa água a 0 graus Celsius vai aumentar a sua temperatura até 15 graus Celsius. Tá?
Então, de novo, você vai ter uma fórmula tipo essa daqui, calor sensível, tá? Então, a variação de entropia e a final, né, dessa massa de gelo vai ser dado por essa conta que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, a massa é 10, o C, né, o coeficiente de calor específico da água é 1, né, esse valor é manjado, é conhecido, e aí ln de 280 por 700, 273, vem aí das temperaturas, né? Qual que é a temperatura inicial que essa massa de água, agora é água, né? Tem, é 0 graus Celsius. Qual que é a temperatura final que ela vai ter? 15 graus Celsius. Se você passar para Kelvin, é 288. Tá? Então, se você fizer essa conta, você vai encontrar o valor aí de 0,54 caloria por Kelvin. Tá? Então, qual foi a variação de entropia total sofrida pela massa de gelo, né, que virou água? Então, você tinha uma massa de gelo a menos 10, virou água a 15. Qual foi a variação de entropia que aconteceu nesse processo aí? É só você somar essas três variações, tá? Mas, da mesma forma que essa massa de gelo está aumentando a entropia, né, dela, a entropia interna dela, a massa de água lá do lago está perdendo energia, né? Então, ela está fazendo aí uma variação de entropia negativo, tá? Então, como é que a gente calcula a variação de entropia sofrido pela massa do lago? Você pega o calor, né, que o lago forneceu para essa massa de água e de gelo e divide pela temperatura constante aí da massa de água do lago, né? Que é 15 graus Celsius, tá? Então, qual foi a quantidade de calor que a massa de água do lago forneceu para essa massa de 10 gramas? É só você pegar os calores, de acordo com aquilo que a gente aprendeu já há um tempo atrás, tá? Então, o primeiro processo é um processo de calor sensível, tá vendo aqui, ó? MC delta T, ó. Massa, coeficiente de calor específico do gelo, vezes variação de temperatura, que foi de menos 10 a 0. Tá? O segundo termo da soma corresponde ao derretimento do gelo, né? Qual foi o calor necessário para derreter o gelo? Você pega o coeficiente de calor latente e multiplica pela massa, de 10 gramas. Tá? E o terceiro processo é um calor sensível de novo, cuja variação de temperatura é de 15 graus Celsius. Então, se você somar essa quantidade de energia toda, né, que o lago forneceu para o gelo, para essa massa de 10 gramas, você vai encontrar o valor de 1.000 calorias. Tá? Então, qual que é a variação de entropia associado à massa do lago? Vai ser menos 1.000, né? Por que menos 1.000? Porque o lago perdeu essa quantidade de energia para aquela massa de 10 gramas. Então, tem que entrar um sinal de menos aqui. Tá? E aí divide pela temperatura da massa do lago, que é 288 Kelvin, tá? E aí você vai obter esse valor de menos 3,47, né, menos 3,5 quase, calorias por Kelvin, tá? E aí se você quiser saber a variação de entropia total, né, somando a do gelo com a da massa do lago, é só somar tudo, tá? E a gente espera que essa soma dê um número positivo, porque esse processo aqui é um processo do tipo irreversível, tá vendo? Quando você coloca o gelo dentro da massa do lago e ele vai derretendo, não tem como voltar atrás nesse processo. É um processo do tipo irreversível. E pela segunda lei da termodinâmica, se o processo é irreversível, a variação de entropia do sistema, né, formado ali pela massa de água do lago e a massa de água do gelo, a massa do gelo, essa massa de 10 gramas, a entropia total desse sistema tem que aumentar sempre. Tá? Então, quando eu somo todos esses valores aqui de entropia que a gente calculou, a gente espera encontrar um número positivo. Tá? É exatamente o que dá aqui, tá vendo? Ele primeiro somou a entropia da massa de 10 gramas, deu 3,66, e depois ele pegou essa energia, essa entropia da massa do gelo, de 10 gramas, e somou aí com a entropia da massa do lago.
e esse menos 3,47. O resultado deu um número positivo. Como não poderia ser diferente, porque a gente está falando aqui de um processo do tipo irreversível, tá? Toda vez que o processo ele é irreversível e ele acontece de forma espontânea, que é o caso aí desse exemplo, né? Você pegou o cubinho de gelo e colocou ele dentro da água do lago. O processo de derretimento é espontâneo, é natural, tá? Então, toda vez que você tem um processo do tipo irreversível, que acontece de forma espontânea, a variação de entropia do teu sistema vai ser sempre positiva, tá? Agora, se você tivesse um processo do tipo reversível, que é aquele que a gente consegue controlar, né, e consegue representar graficamente, quando você faz a conta da variação de entropia, se você considera a variação de entropia do próprio sistema e mais a vizinhança no entorno, aí tem que dar sempre zero, tá? No sistema reversível, quando você considera o sistema e a vizinhança, não pode haver variação de entropia. Isso pela segunda lei da termodinâmica. Agora, se o processo é irreversível, a entropia ela sempre aumenta, tá? Aqui já tem detalhes já que são mais avançados, que relacionam com física e estatística, que é um assunto que a gente não vai discutir, tá? Então, resumindo aí o que a gente viu aqui, a entropia, assim como a energia interna do gás, né, assim como a temperatura, assim como a pressão, é uma variável de estado, é uma propriedade intrínseca do sistema, tá? Então, quando você realiza um processo do tipo reversível, quando você considera a variação de entropia desse sistema mais a vizinhança, tá? O ΔS, a variação de entropia tem que dar zero, tá? Agora, se o processo é do tipo irreversível, toda vez que o processo acontece de forma natural, a entropia desse sistema aumenta, ou seja, o sistema ele tende para um grau de desordem sempre maior, tá? Então, a maneira como a gente usa aí para calcular a variação de entropia de um estado inicial para um estado final é dado por essa expressão aqui, tá? dQ sobre T. É o calor trocado naquele processo dividido pela temperatura. Lembrando que essa fórmula aqui, ela se aplica a processos reversíveis. Então, para calcular a variação de entropia de um processo irreversível, como é o caso desse exemplo que a gente viu no início da aula aqui, não existe uma fórmula, porque esse processo ele é completamente desconhecido, né? Você não consegue montar um gráfico, representar graficamente essa expansão. Então, o que a gente faz é recorrer a um processo do tipo reversível, que seja de alguma forma equivalente, né? Equivalente no que sentido? Um processo do tipo irreversível, como é o caso da expansão livre, começa sempre num estado bem definido e vai até um estado final também bem definido, tá? O que acontece no meio do caminho, para um processo irreversível, a gente não consegue prever, a gente não consegue manipular isso, tá? Então, o que a gente faz é pegar um processo que é do tipo reversível, que começa no mesmo estado e termina no mesmo estado, e calcular a variação de entropia. Porque a variação de entropia não deve depender do caminho que leva do estado inicial para o estado final, tá? Então, independente do processo que eu escolha, ou seja, independente do caminho que eu faça para sair do estado inicial e chegar no estado final, a variação de entropia é sempre a mesma, tá? Então, para transformações do tipo irreversíveis, a gente tem que recorrer a essa sutileza, né? Você vai pegar um processo equivalente, tá? Do tipo reversível, e vai calcular a variação de entropia por esse processo. A variação de entropia tem que ser igual, tanto para o processo reversível como para o processo irreversível,
quando você considera dois estados aí, inicial e final diferentes. Tá? Acho que aqui tem um exemplo que fala sobre isso. Só um minuto. Falta 2 minutos, dá tempo de eu falar dele. Esse exemplo 57 aqui. Ó, para calcular a variação de entropia, considera-se dois processos sucessivos pelos quais o sistema passa do estado inicial ao final. Na verdade, ele está falando aqui de um processo que é irreversível, né? Ele está falando de uma transformação de estado irreversível. Então, para poder calcular a variação de entropia, ele vai considerar o mesmo estado inicial e o mesmo estado final, mas vai fazer os cálculos como se essa transformação que é reversível, na verdade, fosse composta por dois processos reversíveis, tá? Então, ele começa por uma transformação do tipo isotérmica, a uma determinada temperatura, e daí ele faz o cálculo aqui da variação de entropia associada a esse primeiro processo isotérmico. Depois ele faz o cálculo da variação de entropia, considerando um processo isocórico, né, volume constante, e soma os dois no final. E aí isso corresponde à variação de entropia do sistema irreversível, que é completamente desconhecido. Tá? Então, se você tem aí um certo processo irreversível, que começa num certo estado inicial e termina num estado final, o que acontece no meio do caminho é desconhecido, mas você pode manipular, né? Cortar caminho aí, e ao invés de analisar o processo desconhecido, que é impossível, você faz a análise de dois processos reversíveis que começam e terminam aí no mesmo estado inicial e final. Tá? Esse conceito de entropia é um conceito um pouco complexo, né? Mas mais à frente, provavelmente, vocês vão se deparar com eles aí no curso de termoquímica, né? Que fala de entropia, entalpia e tal. E vocês vão ver ele novamente. Por isso que eu quis, pelo menos, comentar um pouco sobre aqui, tá? Então, lembrando que a entropia é uma variável de estado, assim como a temperatura, a pressão, a energia interna, tá? Então, quando você sai de um estado inicial e vai para um estado final, o caminho que te leva de um estado inicial para um estado final não interfere no valor da variação de entropia. Da mesma forma que quando você sai de um estado inicial e vai para um estado final, o caminho não interfere na variação da energia interna do sistema. Tá? Então, além dessas variáveis de estado que a gente já tinha visto antes, agora a gente passa a conhecer mais uma aí. Tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida do conteúdo do questionário que está aberto até o dia 3, né? Acho que até o dia 2, na verdade. Até o final do dia 3. Tá? Estou aqui à disposição. Se não, eu vou colocar aqui a lista de presença para vocês. Acho que eu já tinha feito a cópia. Peraí. Se vocês quiserem tirar dúvida aí dos exercícios da lista, do questionário, estou aqui à disposição. Se não, encerra por aqui, tá? A atividade do Kahoot, que a gente vai fazer na semana que vem, o que vai ser cobrado é a matéria até a aula passada, tá? Aquela parte de rendimento de máquina térmica, eficiência de máquina frigorífica. Esse conteúdo da aula de hoje aí não vai cair, não. E o que a gente vai ver nas próximas duas aulas é um assunto que é relativamente simples e que vocês precisam aprender também, que é a parte de hidrostática. Essa pode cair na atividade do Kahoot, tá? Boa noite, até quinta-feira.
Ô, Vinícius, você falou do carro, ele vai ser na terça ou na quinta que vai? Eu tô na quinta, no dia 6. Ah, tá, obrigado.